Bom, boa noite, pessoal. Essa é a primeira atividade que nós estamos fazendo na quarentena pelo programa de pós-graduação em Filosofia e Ensino. Eu sou o Felipe Gonçalves Pinto, professor do programa e do Cefet. E nós estamos começando um ciclo de atividades remotas, de mesas, rodas que não são rodas de conversa virtuais, digitais, sobre alguns tipos ou formatos de produtos educacionais que vêm sendo trabalhados no contexto do programa, né? E nós escolhemos iniciar com o podcast, já que a gente tem um grupo de mestrandos do programa desenvolvendo, produzindo podcasts, e também de professores ou do programa ou colaboradores, ou do Cefet, como é o Márcio, que também tem aí alguma experiência, e a ideia é a gente fazer essa conversa hoje para trocar, compartilhar essas experiências, as reflexões que foram sendo construídas ao longo dessas experiências. E, além disso, a gente vai gravar essa conversa. A ideia é que façamos uma conversa aí de uns 40, 50 minutos em torno de nós cinco, e depois a ideia é abrir para perguntas, não só no chat, mas também com microfone, e aí abrir a conversa, né? Abrir a câmera, o vídeo ou o áudio, quem quiser, para colocar pergunta, participar da conversa, e aí a gente interrompe a gravação, porque a ideia é pegar essa gravação e transformar possivelmente em um programa de podcast. Então, a proposta é essa, e a gente vai começar com essa rodada de gravação e conversa de 40, 50 minutos, depois interrompe e aí abre para quem quiser participar, como quiser participar. Quem tiver também alguma experiência com produção de podcast no âmbito do ensino, da educação ou filosofia, coloca suas percepções. E a gente começa, então, com uma primeira rodada de apresentação dos colegas. Quem toma a palavra? Márcio, quer começar? Pode ser. Olá, boa noite, Márcio. pessoal. Tudo bem? Eu sou o Márcio Jarec. O meu sotaque que vocês vão estranhar, eu sou de Curitiba, no Paraná, mas sou professor no Cefet Rio, campus Maracanã. Eu estou aqui porque sou professor da instituição, mas também porque tenho, junto com alguns colegas, um podcast chamado Hiperbólico, desde 2017, né, com os meus colegas, também professores, o professor Douglas Lopes e o professor Maurício Bueno, que hoje está lá em Santa Catarina, na cidade de Brusque, né? O meu colega Douglas atua aqui em Curitiba. Eu estou aqui em Curitiba gravando, né, a propósito, né? Que mais? A gente montou o Hiperbólico inicialmente como uma espécie de hobby de professor de filosofia, né? A gente pensou no espaço do podcast como um espaço, vamos dizer assim, relativamente livre para a gente debater uma série de temas atuais que envolvem a filosofia, né? Essa era a intenção. E com isso também servir como uma espécie de material de apoio para as nossas aulas, para os alunos. Mas o objetivo principal era ter um ambiente mais aberto, não era um podcast voltado especificamente para o ensino de filosofia, né? Então, esse foi o propósito lá em 2017, né? Acho que vai ser uma dificuldade aí comum de todos, né? Como são todos professores, né? A nossa periodicidade nunca foi muito boa, né? A intenção era que nós publicássemos um episódio, um programa semanal, daí isso se transformou em quinzenal, daí mensal, e agora é quando dá, né? Conforme a demanda, né? Então, é isso. A gente continua daí a conversa. Além do Márcio, estão conosco aqui Marcelo, que toca o pensatório comigo, começou a tocar comigo o pensatório durante a quarentena. Marcelo quer dar uma palavrinha. E além do pensatório, a gente já tinha também feito a experiência da Rádio Murucututu no ano passado, né? E uma outra experiência que o Marcelo fez também na quarentena, aí, com outra galera.
Fala aí, Marcelo. Boa noite já, né? Passou uma moto aqui barulhenta agora, se ficar ruim o som, vocês avisam aí. Mas boa noite a todos. Então, é isso. A minha experiência com podcast é bem curta, modesta, digamos assim. Mas principalmente através do Felipe, que teve a ideia de fazer o podcast Murucututu ano passado, em virtude do Fórum de Professores de Filosofia. Então, a ideia era que o Murucututu servisse para a gente disponibilizar algumas conversas, ideias, entrevistar algumas pessoas que, né, ajudassem a pensar as questões do ensino de filosofia, como está hoje em dia, a reforma do ensino médio e tal. E a gente chegou, quer dizer, o Felipe fez 3 episódios, do qual eu participei de 2, né, do Murucututu. E agora, na pandemia, o Felipe também estava com o projeto Pensatório, acabei fazendo junto, são 4 episódios, acho que eu participei de 3, que tem um que são com os alunos do Cefet, né? E aí, além disso, tem mais um podcast também, o Absurdos Quixotescos, que eu estou fazendo com um grupo de colegas, de amigos de filosofia e tal, e que posso falar depois. Na verdade, já estava começando a falar do assunto, mas posso falar depois. Eu sou professor da Unirio, trabalho aí também no PPFEM, participo aí como professor do programa de pós-graduação Filosofia e Ensino, e estamos aí para pensar juntos essa questão. Agora, interessante que o hiperbólico ele tem um escopo assim, que me parece que vai mais para divulgação científica, divulgação filosófica, né? Ele trabalha mais com um público amplo. O Murucututu surgiu dentro de um fórum de discussão sobre as políticas de ensino, de filosofia, né? Dentro do fórum, e tinha um pouco a proposta de ser uma forma de comunicação dessa comunidade do fórum e, de alguma maneira, também assim, ter algum papel ali em termos de formação de professores, formação continuada, de certa maneira, no contexto do fórum. O pensatório, acho que vai um pouco ali também para divulgação científica, mas com o pé no diálogo também com turmas. E o Américo e Lucas Leitão trazem experiências que eles vão comentar agora, vão apresentar agora para vocês, mas que eu acho que é mais vinculada a comunidades escolares específicas, né? Um trabalho dentro da escola, uma atividade escolar propriamente. Menos de extensão, talvez, não sei. E mais de comunicação intraescolar. Américo e Lucas. Olá, gente, boa noite. Então, eu estou aqui hoje a convite do Felipe, né, representando a Radioatividade, que é um projeto que surgiu no final de 2018, no segundo semestre de 2018. Eu sou mestrando, né, do PPFEM, e em 2018 caiu meio que no meu colo assim, a possibilidade de montar uma rádio dentro da escola, que a princípio funcionava como um espaço para colocar música. Então, uma das funcionárias da escola colocava um pendrive lá numa caixinha de som no recreio, e depois de umas 3, 4 semanas a galera começou a reclamar porque era sempre as mesmas músicas, o mesmo pendrive e tal. E aí ela veio me procurar com uma mesa de som e uma aparelhagem que tinha na escola meio perdida, achada lá, né? E me propôs a montagem de uma rádio. E então eu conversei com o Adriano, que está acho que presente aqui também, Adriano Del Duca, que é o professor de Sociologia lá do Álvaro Alberto, e a gente topou botar essa bronca lá de montar com os alunos uma rádio no espaço da escola. E aí a gente foi conquistando tudo, né? Desde o espaço, computador, e a gente foi mobilizando os alunos para montar uma rádio que a princípio funcionasse nos recreios, mas que fosse uma rádio dos alunos, né? Coordenada por nós, mas que fosse pensada e produzida em conjunto com os alunos. Em paralelo, eu vinha em 2018 eu entrei no mestrado e foi em paralelo. Então, eu no meio do caminho, juntei o projeto do mestrado com a radioatividade. Então, num primeiro momento, essa rádio ela não tinha configuração de podcast, né? A ideia era que fosse mesmo
nesse formato de rádio. Então, a gente seguiu o ano de 2019, veio 2020 a pandemia. E nesse momento da pandemia, quando a gente se viu diante da imposição de trabalhar nesse sistema de ensino remoto, a gente pensou que a rádio pudesse ocupar esse espaço virtual, né, também. E aí ela ganhou essa configuração de podcast. E desde então, desde abril, a gente vem tentando manter essa produção. A questão que o Márcio colocou aqui da periodicidade, que a gente vai falar mais adiante, né? Acho que nesse momento é mais apresentação. A gente tem feito aí um programa por mês, mais ou menos. Mas desde que a gente voltou, a gente ainda não... A gente teve o recesso e a gente ainda não conseguiu retomar. Mas é um projeto que nasceu como uma rádio e está se desenvolvendo como podcast. Ele é um sistema meio híbrido, né? E a ideia é trabalhar com os alunos voltado para a comunidade escolar. Não é propriamente um trabalho de ensino de filosofia, né? Ele não tem essa característica. A gente tem como princípio norteador aí que é um espaço que vai tanto do entretenimento como também para a gente trabalhar conteúdos e comunicação mesmo do que é necessário da comunidade escolar, né? Enfim, acho que por hora é isso. Beleza. E Américo, que também é mestrando do programa e também teve uma reorientação, né, da pesquisa e da produção durante a quarentena. Fala um pouquinho para a gente, Américo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou mestrando do PPFEM, como o Felipe falou. Sou professor de Educação Física da Rede Municipal de Maricá, e no ensino fundamental. E sou um apaixonado por podcast, escuto podcast todo dia, acordo já escutando podcast, é uma loucura o negócio, né? E o que acontece foi que, diante da pandemia, diante dessa questão do ensino remoto que a gente está vivendo, né? Essa imposição, a minha forma de atuar lá em Maricá ficou restrita a eu planejar um material didático, enviar, e eles lá imprimem o material e entregam para os alunos. E meu contato com os alunos ficou praticamente zero, assim, eu não tenho muito contato. E eu pensei em como eu poderia aumentar essa possibilidade de contato. Então, eu desenvolvi um podcast, comecei a fazer, não sabia fazer nada, comecei do zero. Isso tem 7 episódios apenas, tem um pouco mais de 2 meses que eu estou fazendo. E a minha ideia no início foi debater um pouco sobre futebol, pegar o universo do futebol e ampliar um pouco para sair um pouco dessa lógica que é muito vista, que só está ligada só ao jogo, né? Só o jogo, as 4 linhas, a prática mesmo do futebol. E eu queria explorar o universo simbólico do futebol. Então, eu comecei a pegar um livro de contos, de crônicas do Simas, né, do Luiz Antônio Simas, Ode a Mauro Shampoo e Outras Histórias da Várzea. E a ideia era ler umas crônicas, falar alguma coisa sobre isso, fazer um comentário. E aí a coisa foi se desenvolvendo, e agora eu já tô com 7 episódios, caminhando para o 8º. E minha ideia é ampliar, ir além do futebol, fazer uma ponte entre educação física e filosofia mais para frente, né? Conseguir fazer isso de uma forma mais efetiva. E a próxima série, porque o futebol vai acabar, vai ser uma série que já vai acabar, e a próxima série vai ser ligada à minha dissertação, que eu estudo o cicloturismo como uma possibilidade de experiência filosófica. Então, eu vou fazer uns podcasts sobre cicloturismo, que isso vai ficar ligado ao meu produto didático, né, da dissertação, e vai ser mais uma maneira de eu tentar chegar próximo dos alunos com um tema que é um pouco inusitado para eles e para muita gente, inclusive, né? E é meio isso, assim. Sobre a frequência que foi falado também, eu comecei bem, assim, legal na frequência, 1 vez por semana. Eu me propus a fazer 1 por semana, mas agora eu já não estou conseguindo. Fiquei 2 semanas parado, e depois eu fiquei 3 semanas parado.
E vamos ver se eu consigo voltar, pelo menos de 2 em 2 semanas, estar fazendo, né, essa produção. Mas é isso, vamos seguindo aí. Vamos para o papo, então. O Márcio já puxou o tema da periodicidade, que é um tema interessante, porque acho que a periodicidade, a importância da periodicidade, acho que ela está ligada também ao objetivo, à intencionalidade do podcast, né? Acho que se é voltada assim, a um grande público com o qual a gente não tem contato físico no cotidiano, a periodicidade é importante para marcar ali uma presença e dar continuidade a um diálogo, e construindo de alguma forma um diálogo. E junto a isso também talvez outros espaços do mundo digital, nas redes sociais e tal, de troca e de diálogo. O Hiperbólico, por exemplo, ele tem um site, né, que é bem rico. Cada episódio tem uma ficha com todas as obras citadas, filmes, convidados, bem interessante. Agora, no caso dos podcasts mais escolares, vamos dizer assim, acho que a periodicidade ela vai sendo ditada pela própria estratégia de ensino, vamos dizer assim, né? Então, o caso do Pensatório, por exemplo, a gente fez quase 4 episódios, e isso durante a quarentena, e acabou interrompendo, pelo menos até agora, porque sofreu uma espécie de crise de identidade, de não saber se estava buscando dialogar com um grande público ou com aquela comunidade escolar. E as relações escolares, os contatos foram se dissolvendo ao longo da quarentena, né? No início, todos se procuravam, os professores procuravam os estudantes procuravam os professores, queriam saber como estavam, se estava tudo bem. E depois isso foi se dissolvendo. E, por sinal, por falar em estudantes, junto a Marcelo e a mim, também um estudante participava da produção do Pensatório, que era o Jonathan Santos, que deve retomar agora quando a gente retomar as atividades. Não sei se ele está na sala. Agora, como é que tem sido para vocês também, além da periodicidade, essa relação com o público? Vocês estão conseguindo estabelecer diálogos? Tiveram retorno? Isso é uma dificuldade que a gente teve. E no Murucututu teve até um comentário que se desdobrou ali numa discussão interessante, mas coisas muito pontuais. Acho que essa interação com o público, né, ela é fundamental, né? Mas é uma construção, né, um processo gradativo, né? Antes de a gente começar aqui a gravação, a gente estava falando, né, da demanda, né, que as redes sociais produzem para a gente, né? Você tem que estar postando, atualizando, lembrando as pessoas, colocando lembretes, né, dos eventos, dos temas, né? Então, a periodicidade é o fundamental para a gente pensar essa interação. Se você tem uma periodicidade legal, semanal, quinzenal, ou mesmo até mensal, né, mas isso é regular, né, você também tem uma rotina de alimentar esse contato com as pessoas, né? No nosso caso do hiperbólico, como a nossa periodicidade ela não, é muito fluida, né, ela não tem uma regularidade, então a gente também perde muito nessa interação, nesse contato. Só que o curioso do podcast é que quando você lança né, é como se lançasse algo que ficasse reverberando, né, na internet, né? E às vezes alguém encontra e entra em contato, deixa um comentário no site, ou manda um e-mail, né? Nós temos um e-mail de contato, né? Pedindo alguma informação, comentando, até mesmo criticando, né? Questionando alguma observação, né? Pedindo mais referências, ou até sugerindo novos programas, né? No início a gente pensou várias estratégias, muitas delas a gente não colocou em prática, né? Pensou uma que era fazer sorteios, né, de alguns brindes, arrecadar brindes com os colegas, para ir, vamos dizer assim, é uma palavrinha da área do marketing, que é ruim, mas vale aqui para o podcast, para ir fidelizando, né, o nosso ouvinte, né, para ter esse porquê nos ouvir, né? Então,
Mas em relação à pergunta, a nossa interação, nosso contato com quem nos escuta é bem escasso, assim, deveria ser melhor, né? Porque justamente está atrelada à periodicidade, né? Tem uma coisa interessante no Hiperbólico também, Márcio, sobre isso, que vocês pedem para que os ouvintes mandem músicas, né? Sim. E vocês colocam no ar, não sei se são todos os episódios, mas eu lembro de ter ouvido alguns. Essa era uma estratégia também digamos assim, de arrebanhar mais ouvintes, né? Que nós temos vários amigos músicos e esses amigos têm outros amigos e assim vai, né? Se eles quiserem divulgar também seu material de música, né? Para sonorizar os episódios, né? Mas acho 2 ou 3 colegas apenas que contribuíram com músicas, né? Que são músicos, né? Tem material gravado, até para facilitar quanto à questão de direitos autorais, né? Da reprodução disso, né? Na internet, né? Então, você faz o músico faz uma autorização, né? Cedendo, né? A livre reprodução de suas músicas ou canções, né? Posso falar aqui já? Posso dar sequência? Tá. Para mim, a periodicidade, eu não tenho como afirmar que dá um efeito em relação aos alunos de fidelizar, como o Márcio falou, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de contato com meus alunos, mesmo produzindo podcast. Eu consigo enviar o podcast para a direção da minha escola, eles compartilham nos grupos de WhatsApp que eles têm com os alunos, e a única maneira de eu medir um pouco se estão assistindo, estão escutando ou não, é a partir das estatísticas que eu tenho no SoundCloud, que é onde eu estou hospedando o podcast. E engraçado que eu vi agora, um pouco antes de falar, eu postei um novo na segunda-feira e hoje já deu 36 visualizações, né, escutas, né? O que, assim, claro, tem muitas pessoas, muitas não, mas talvez umas 10, 12 pessoas são de amigos, né? Pessoas tipo Felipe, escuta, outros amigos, pessoas que comentam para mim, me ajudam, né? Dando um feedback. Mas eu acho que deu um certo resultado nesse sentido de pelo menos umas 20 pessoas eu acho que escutaram aí lá da escola. Foi compartilhado e reverberou bem. Mas eu não sei, eu não tenho uma devolutiva, né, mais específica, ainda não consigo mapear melhor. E sobre a periodicidade em si, assim, ela tem funcionado muito bem para mim, né, no sentido de eu aperfeiçoar o meu fazer, né? Então, se eu mantenho uma periodicidade, eu já senti que quando eu fiz 5 episódios seguidos, no quinto eu já estava com um pouco mais de habilidade para fazer a coisa. Aí eu dei uma parada e é como um treinamento, né? Assim, você esquece alguma coisa, você perde um pouco aquele jeito, mas eu tenho sentido que isso tem servido bem para mim, né, para eu manter essa frequência e ganhar esse ritmo mesmo. Em relação aos alunos, isso não tem como dar essa resposta, não tenho esse dado, né, especificamente. Lucas, quer comentar? Lucas está aí? Caiu. Eu acho que o Lucas caiu, cara. Ixi. Eu acho que ele caiu. Bom, espero que ele consiga voltar. Não mandou mensagem. Enquanto o Lucas volta, ele só contar aqui um episódio que foi interessante, né? Que a gente fez um programa sobre filosofia, outras filosofias, filosofia na América Latina, filosofia africana, e não teve muita repercussão imediata, né? Passado alguns meses, a gente recebeu alguns e-mails, né? Alguns contribuindo com o debate, né? Mas o mais curioso foi um e-mail de contato de um professor de filosofia de Angola. Curioso com o tema, legal, pedindo referências, materiais, o que pudesse mandar para ele para complementar o assunto do podcast. Então, essa ideia do podcast, às vezes, a interação ela não é imediata, ela fica reverberando, né? Em algum momento alguém acha interessante, comenta, colabora. Né?
essa noção, né? Aham. E é interessante essa ideia de reverberação para pensar nas formas de avaliação, assim, de autoavaliação, de considerar o... Ih, tá dando eco, acho. Agora parou. Para considerar ali a efetividade da proposta, né? Acho que às vezes a gente pode ser muito imediatista, esperando uma audiência tal, de imediato. Isso acontece também, assim, parece que acontecem ondas de reverberação conforme muda o meio de divulgação ou cria um novo canal de divulgação. Eu lembro que Murucututu, que fiz com o Marcelo, quando a gente mandou para a Ampof divulgar, a gente mandou um episódio novo para a Ampof divulgar e aí rolaram mais escutas em todos os episódios. Rolou uma onda, assim, uma semana de mais escutas de todos os episódios. Ou então, quando nós criamos um perfil do Instagram do Pensatório, que acabou sendo um espaço também para experimentar uns, não vou nem dizer formatos de podcast, mas tentei fazer algumas colagens e criar áudios de 1 minuto ali naquele formato do Instagram, que dessem um pouco o tom, a ideia, transmitissem assim, uma provocação relacionada a cada episódio. E isso também acabou trazendo uma nova onda de audiência para os episódios. Agora, por falar em formato, como é que vocês escolhem, como é que vocês decidem, escolhem, trabalham em formato do podcast e como é que vocês relacionam isso com o público-alvo, com a ideia com a proposta, vamos dizer assim, de divulgação ou de formação institucionalizada, escolar ou não, do podcast. Como é que vocês pensam isso? Tá mutado, Márcio. Você tá mutado, Márcio. Que o Lucas ele pode comentar? Acho que ele voltou, né? Lucas voltou? Eu voltei, perdi Voltou. um pouco dessa primeira parte onde a gente fala um pouquinho sobre o público, né? Não sei se a gente ainda está nessa toada. Então, eu tinha falado do formato agora, mas você pode retomar, Lucas. Aliás, por falar em formato, tem uma coisa interessante. Você fala assim que o Radioatividade passou do rádio para podcast. Como é que você vê? Fala um pouquinho também disso, dessa eu passagem. acho que isso tem... Eu até pedi a fala aqui agora, porque eu acho que isso tem a ver com um assunto que iniciou, né? Essa questão do público e da interação com a audiência, né? Porque o formato ele está diretamente ligado com essa resposta, né? Então, a princípio, como eu falei no início, né? A gente tinha pensado a rádio funcionando dentro da escola. Então, o nosso público era a comunidade escolar ali interna, né? Intramuros mesmo, né? Passando só durante os recreios e tal, apesar de eu ter construído um site para hospedar, porque a gente gravava boa parte do que a gente fazia. Assim, a ideia é que, ainda que houvesse em alguns momentos exibição de música, né? Os alunos iam lá, tocavam música, a gente não gravava, mas a gente tinha uma proposta de manter um programa gravado por cada turma para passar no recreio. Esse era o projeto, né? Então, nosso público estava restrito ali. Então, mesmo colocando no site, a ideia era que esse site fosse acessado pelos alunos e pelas pessoas ali que têm um convívio direto com os alunos, né? Quando a gente, então, muda esse formato para o podcast, por conta da pandemia, a gente também sofreu um pouco do que o Felipe falou lá no início, né, de não saber muito bem se a gente está voltado para um público amplo ou se a gente continua voltado para os nossos alunos. Então, a gente tentou manter um formato que era um formato de rádio. Então, assim, a gente veicula música, tem vinhetas, a gente tenta fazer vinhetas, pausas, né, que o Márcio, numa conversa com a gente aqui ontem, chamou de vírgulas sonoras, né? Então, a gente tenta criar essa estética da rádio, né, que é muito diferente daquilo que a gente conhece como a estética do podcast
para usar o termo do Márcio ontem, raiz, né? Que é aquele podcast de horas que é cru, só a fala. Então, a gente tem um sistema meio híbrido, porque em alguns momentos a gente tem só fala, mas na maior parte das vezes a gente tenta colocar outros elementos que dão esse formato da rádio. E aí, pensando, claro, nesse público, porque ao mesmo tempo que a gente está também buscando o contato com os alunos, como acho que é o caso do Américo também, né? A gente perdeu o contato com os alunos. Então, como é que a gente vai resgatar isso sem ter aquela situação burocrática das planilhas e dos diários eletrônicos e dos textos infindáveis, né? Então, é uma forma da gente criar esse contato. Mas à medida que a coisa vai tomando forma, ela vai também se modificando, né? É uma travessia. Então, a gente também vai respondendo ao que acontece. E a gente perde um pouco esse controle da interação, né? Porque a gente não sabe muito bem o que está voltando para a gente, né? Ainda que eu tenha conhecimento da quantidade de audições, eu não tenho conhecimento qualitativo de como se dá essa audição, né? Mas acaba que ele alcança públicos que a gente, a princípio, não imaginava, como o caso de um aluno de uma outra escola que é perto, que, ao ouvir os nossos podcasts, se interessou também por criar o podcast dele. Então, acho que é isso. Eu acabei falando aqui um pouquinho sobre formato e sobre público, né? Eu tentei juntar aqui o que eu perdi. Não sei se eu contemplei aí ótimo. A ideia é a gente bater um papo mesmo. Eu comecei como mediador, mas não queria ficar nessa posição direto, não. Queria que nós nos mediássemos. Eu queria falar um pouquinho lá para os podcasts que a gente fez, então. Que a gente fez, né, esse do Murucututu, retomando que era essa ideia do Fórum de Professores de Filosofia do Rio. Eu acho que a ideia foi super interessante a princípio. Começou, a gente conseguiu fazer 2 episódios ano passado, meio iniciais, assim, para discutir a Base Nacional Comum, reforma do ensino médio, e como os professores estavam vendo isso nas escolas, que tipo de pressão, informação, desinformação estava rolando. E aí agora, ameaça de corte no Rio também, né? Sim, essa ameaça de corte da disciplina filosofia estadual, quase permanente. E aí no início do ano a gente estava meio devagar, mas entrou a pandemia. A gente conseguiu fazer um episódio conversando com 3 professoras, a Thaís, que está aqui assistindo, e a André e a Lara, sobre como estavam passando por aquele primeiro momento de pandemia. Era um momento ainda de susto, assim, né? Mas aí a gente não conseguiu dar uma periodicidade, né? Não conseguiu seguir. Mas eu acho que, nesse caso, por exemplo, seria interessante a gente tentar ter uma certa insistência para criar esse vínculo da comunidade, né? E a gente não sabe exatamente quem a gente vai atingir, mas eu acho que a gente tem que persistir um pouco para vendo o que surge. E no caso do Murucututu em especial, como a ideia envolver, ou mesmo criar uma comunidade virtual aí dos professores de filosofia, acho que isso vale para todos nós aqui, não só que estamos apresentando, mas quem está assistindo também, ouvindo, pensar em como poderia participar, porque o que eu tenho notado também é isso, que o podcast como um todo, ele acaba envolvendo muito trabalho que seria melhor compartilhado por várias pessoas. Então, tanto para pensar programas, quanto para fazer a parte técnica, quanto para fazer a divulgação, quanto para ter um registro né, na internet, um blog que acompanhe, que comente. Isso seria legal ser um trabalho realmente de comunidade. Então, é isso. Acho que é uma coisa a tentar. Nós estamos todos começando, a formação nossa é professor, não é comunicador. Então, também tem isso, né? A gente está adentrando numa área aí que a gente não tem muita formação para isso, vai descobrindo. E como a gente já falou, é muito legal ir descobrindo essas coisas, mas nem todo mundo tem a mesma facilidade. E aí, então, com esse podcast do fórum, eu acho que isso seria interessante pensar, como que todos os que estamos aqui e outros contatos poderiam, de alguma maneira, colaborar, né? E o nosso formato ainda foi meio tradicional, porque o Felipe conseguiu fazer nos 2 primeiros
mais ou menos 40 minutos, que ele achava que era um tempo limite ali para começar. No terceiro já ficou 1h20, porque aí com a minha participação, o tempo sempre tende a ficar longo demais, mas pelas minhas características um pouco antigas de ouvir programas de rádio imensos, que não acabavam nunca. Mas eu estou cada vez mais percebendo que é interessante você fazer pequenos programas, né? Programas de menor duração, e que isso pode ter um potencial muito interessante. Tanto por facilitar, em certa medida, você produzir mais episódios, né? Quanto você ir criando esse vínculo da periodicidade, quando você ser capaz de concentrar certos núcleos de informação ali num tempo, e que o ouvinte, de certa forma, aproveita, não sei se mais exatamente, mas de uma outra forma que é boa também, né? Então é isso, é um comentário agora que eu acho que valia. Diga. Ô Marcelo, fazer a minha culpa, acho que não foi por causa da sua participação, que ficou muito longa, é porque nós tínhamos três convidadas com um tema que eu acho que era muito interessante naquele momento, principalmente ali no início da quarentena, que era discutir as diferentes condições de ensino, de trabalho, de professores de filosofia, e que tinham experiências também muito diferentes, né? De rede federal, rede estadual, rede privada, escola privada e tal, e municípios diferentes. Então, acho que realmente era muita coisa falada. E talvez assim, a gente pudesse usar uma malandragem de fatiar em mais de um programa para reduzir o tempo e até garantir uma periodicidade. Acho que tem umas malandragens técnicas assim que são muito interessantes até para tornar o programa mais agradável, mais audível, mais acompanhável assim, pelos ouvintes, e até facilitar esse lance de garantir uma periodicidade, garantir uma atenção mais prolongada. Assim. Mas eu acho até que no caso do Murucututu, por exemplo, e talvez, acho que não sei quem falou isso, acho que foi Américo, sobre o processo de aprender a produzir um podcast. Tem uma certa dimensão ali de formação no próprio processo de produção, né? Acho que não à toa um dos principais usos que vem sendo relatado assim, na literatura acadêmica do uso do podcast no ensino médio, por exemplo, não é simplesmente da oferta de podcasts ou indicação de podcasts como conteúdo, mas de participação dos estudantes nos processos de produção. Né? E a pesquisa que envolve uma pesquisa multifacetada. Né? Não sei como é que vocês aliaram essa pesquisa com a produção. Eu queria falar da questão técnica antes, né, da questão do formato, né, que ele esbarra para mim numa dificuldade técnica de fazer. Meu público é de alunos de 12, né, 11 a 15, 16 anos, né, e que não toleram programas muito longos, não vão se dar bem com isso, vão exigir programas de 20, 25 minutos no máximo, né? Às vezes eu ultrapasso isso, né? E também eu acredito que gostam muito de coisas mais ligadas à cultura pop, né? Um ritmo de programa que seja um pouco mais acelerado, né? Com muitas vírgulas sonoras, como o Márcio falou, né? Com entradas e saídas de trechos de música, talvez, ou então com uma dose de humor, talvez sejam coisas que atraiam muito eles, só que eu esbarro numa dificuldade técnica, eu não sei como fazer, né? Ontem eu até estava a gente conversando, eu citei que tem um podcast que é o Medo e Delírio em Brasília, que é um podcast de política, mas com um toque de humor, né? Em que eles usam desse expediente de uma forma brilhante. Assim, eles sabem fazer essas entradas e saídas de pequenos áudios, de coisas que estão no YouTube, estão em vídeos de Instagram, eles vão recolhendo esses áudios, vão fazendo um mega banco de áudios, de pequenos áudios e vão inserindo, né,
E aí sabem que o público deles é um público que acessa isso, então aquele áudio, as pessoas entendem o significado daquele áudio, né? Quando eles estão, quando está sendo exibido. Então tem uma memória sonora tem uma compartilhada assim, memória, nas assim. redes Então assim, sociais. então nesse sentido, com os meus alunos eu deveria estudar o que eles consomem, né? Que tipo de consumo eles fazem, para que eu possa recolher banco de dados e coisas para que eu consiga inserir ali coisas que não para ser uma coisa parecida ou igual, mas que eu possa fazer eles se identificarem com a coisa a partir de sonoridades que lhes são próximas, eu acredito. Só que eu não sei como fazer ainda. Isso é um processo que eu estou em descoberta. Às vezes eu consigo fazer uma coisa que eu acho incrível, mas eu falo, pô, será que eles vão gostar de fato? Para mim, eu acho que foi incrível, o máximo que eu podia fazer naquele momento. Mas às vezes eu fico me perguntando se de fato está tocando eles, né? Então o formato eu acho que está muito ligado ao público, né? Ao que você está falando, assim, que tipo de assunto está ali, também acho que tem a ver, né? E é só possibilidade técnica, assim, o que você sabe, né? E o Marcelo falou essa coisa de, não sei se foi o Marcelo ou o Felipe, uma coisa de uma comunidade no entorno da produção e tal. Isso é uma coisa que eu sinto falta, assim. Eu faço tudo sozinho, então eu tenho traquejo zero com essas coisas de mídia social, essas redes de comunicação. Eu tenho nada, nenhum traquejo com isso, então eu não tenho perfil, eu não tenho site, eu não tenho nada disso para fazer esse contato com os alunos fora da questão de estar comunicando ali no podcast em si, né? Então, essas são questões aí que esbarram no meu fazer, né? É só um comentário sobre essa coisa da comunidade. A gente, além do Jonathan, que é aluno do Cefet, a gente conseguiu a participação de uma aluna da Unirio, que estava como minha monitora, mas a gente estava no momento de pandemia, a gente fez atividade de outra ordem, que aí juntou com o podcast. Então, seria legal isso, né, de conseguir articular com os estudantes e ou com os outros professores, né? E até e ou com outros grupos, assim, né? Uhum. É isso, é uma coisa que está colocada para a gente como um desafio. Só uma coisa que eu lembrei agora, que como eu estou numa escola e tal, e eu fico tentando aproximar os outros professores, né, desse podcast. Então, eu sempre estou tentando convidar alguém, ver se alguém aceita dar uma fala, comentar um assunto que eu vou debater, né? Nesse caso agora, segunda-feira, eu falei sobre a partida da morte que aconteceu na Ucrânia na época do nazismo, e aí eu chamei o professor de história para dar uma palavra, e aí ele falou, ficou bem legal assim a fala dele, e aí para aproximar outros professores, para ver se eles topam, né, contribuir mais efetivamente, mas também para os alunos perceberem que não tipo, no caso da educação física, os conteúdos ali que eu estou trabalhando mais próximos da educação física também não vão ser lidos só por uma ótica da educação física, mas que outras disciplinas atravessam isso, né, e tem uma interdisciplinaridade ali. Então, isso faz parte também do formato, né, do podcast. O Lucas tinha pedido a palavra aí, acho que o Márcio também, não tenho certeza, mas só queria... Tem uns comentários no chat, se vocês puderem dando uma olhada, acho que a gente pode ir conversando e comentando também. Mas, Lucas, acho que você que tinha pedido, né? Acho que o Márcio quer falar antes daquela minha fala, né? Eu falei na frente dele. Não, imagina, pode falar, Lucas, fica à vontade. Porque o Américo, tanto o Américo como o Marcelo falaram de uma coisa que, para mim, e eu acho que para todos nós da Radioatividade, Lianto, que está aqui, também comentou, e o Adriano, ambos estão aqui, eu acho que tocou num ponto muito sensível para a gente, que é o da colaboração, tanto por parte dos estudantes, como por parte de outros professores, né? Então, uma coisa que sempre foi colocado desde o princípio da radioatividade
é que, apesar de ter caído no meu colo ali no início, né, e eu me colocar como coordenador e ser o meu projeto de mestrado também, como produto de ensino, ela é uma rádio da escola, né? Então, a ideia é que a aparelhagem toda está na escola e o que ele mobiliza, o que a rádio mobiliza é da escola. Então, o justo é que todos os professores e alunos se sintam no direito de fazer uso da rádio. No entanto, isso é muito difícil conseguir, porque eu ainda não consigo mapear muito bem o que acontece, né? Não sei se é uma questão de interesse ou de entendimento do que é possível fazer com a rádio, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. Primeiro, de mobilizar professores, né? Ainda que um ou outro se interesse para colar com a gente, para fazer, para produzir, já é um outro processo que, na hora mesmo do vamos ver ali, não acontece. E aí, com os alunos, a gente tentou, a gente criou um grupo de trabalho com interessados, a gente fez uma espécie de processo seletivo dentro da escola, com todos os interessados, e a princípio funcionou, a gente conseguiu fazer inclusive uma sequência de programas iniciais, foram 5, que especificamente com a temática da mulher, porque era um momento ali do Dia Internacional da Mulher, era no início da rádio, a gente pecou por essa questão do evento, né, da eventicidade da coisa, mas a gente pegou isso como um mote para mobilizar alguma coisa. E funcionou, foi bem legal, a gente produziu com um grupo de alunos, e aí depois isso se desfez, e a gente ficou com, na verdade, um aluno chegando junto com a gente, até o fim. E ele saiu da escola, então a gente tem que, de novo, fazer todo esse processo, chamar novos alunos, né, porque é isso, como ele tem esse caráter do público da escola, ele passa, né? O cara que está no terceiro ano vai embora e vem outro e vamos lá. Então, esse é um desafio. E na pandemia, esse desafio ele ficou muito maior, porque a própria plataforma de comunicação, né? A virtualidade da comunicação transforma as coisas, né, em mais difíceis, elas ficam mais difíceis. Então, a gente não conseguiu mobilizar os alunos para a produção. Então, apesar de a gente contar com a participação em 2 episódios de uma ex-aluna e uma aluna, elas não participaram da produção. O que eu quero dizer com produção? É pegar o material para editar, né, fazer pesquisa de material, e participaram ali fazendo comentários, mas não diretamente na produção. Né? Seja montando o site, fazendo o lançamento, né, atualizando o Castbox, que é a plataforma que a gente utiliza. Então, a gente não consegue manter essa mobilização. Esse eu acho que é o maior desafio quando a gente pensa num podcast que está, ou numa rádio que está realizando um trabalho dentro da escola. Falando um pouco sobre o formato, né, do podcast, né, e formato e formação, né, o formato do podcast, a formação desse formato do podcast e a formação que nós adquirimos, né, ao trabalhar com o podcast. Uhum. O Lucas mencionou ali uma conversa prévia nossa, esse momento aqui, né, que eu usei um termo, né, para os podcasts de alguns anos atrás, né, eu chamo esses podcasts de podcast raiz, né, o podcast old school, né, da velha escola, né, que quando os podcasts surgiram, eles surgiram de grupos geeks, grupos nerds, grupos da cultura pop, né, eles surgiram como programas para discutir games, discutir quadrinho, discutir fanzine, né, de música, de cinema, né? E era muito mais uma gravação de uma roda de conversa entre amigos com essa afinidade, né? O game, a música, o quadrinho, né? E era um tipo de gravação livre, né? Sem nenhum tipo de edição, sem sonorização, sem vírgulas sonoras, sem uma roteirização, sem uma pauta prévia, né? Você tinha um tema apenas e esse pessoal ficava conversando por 2, 3, 4 horas, né? Dicas de como passar de fase em determinado jogo, e assim vai, né?
Só que o podcast tinha, então, uma audiência muito restrita, muito específica, né? Esses grupos que eram grupos do games, né? E assim vai. Com a recente popularização do podcast, também houve uma modificação do formato do podcast, né? A gente vai ver podcasts que assimilaram o formato do rádio, né? Podcasts jornalísticos. Acho que os mais escutados são podcasts jornalísticos, né? Um tipo de jornalismo independente, alternativo, com temas de jornalismo que não aparecem na grande mídia, mas mesmo assim esses podcasts têm o formato de programas de rádio, programas jornalísticos, né? Apresentação de uma informação, entrevistados, uma mesa redonda, informes, né? Atualidades. Eu gosto muito de escutar um podcast jornalístico sobre política mundial, que é o Xadrez Verbal, né? Uhum. Ele é longo, mas ele tem um formato de um programa de rádio, né? Uhum. E a coisa foi se popularizando mais, né? Agora os grandes jornais também têm seus podcasts, né? E ainda mantém esse modelo jornalístico de rádio e de TV, mas agora há demanda por novos formatos à medida que o podcast vai se popularizando. E aí que está o grande barato do podcast, né? Que a gente pensar, criar, inventar novos formatos. Há uma onda agora, por exemplo, muito interessante, riquíssima do ponto de vista artístico, estético e filosófico, né? Que é a ideia do storytelling, né? De você contar histórias. Então, você teria todo um trabalho prévio com um professor, com alunos, ou o próprio professor apenas, né, ou um grupo de professores, de construir uma narrativa, uma história, e essa história é contada com um podcast. E aí você vai ter episódios como se fosse uma série, né, de televisiva, uma série da Netflix. Né, você vai acompanhar essa história com emoção, né, como é o caso do meu conterrâneo aqui, o podcast do Ivan Mizanzuki, que é um professor de design, né? Ele fez um storytelling sobre histórias de crimes, né? Tem o famoso caso Evandro, que é do litoral do Paraná, que ele em cada vai retomando essa narrativa, né? Isso chama atenção, né? Prende o ouvinte, né? Esse é o propósito dele. Mas a gente pode ir além, a gente pode pensar coisas artísticas, de poesia, de citar autores ou brincar com as palavras. A gente tem uma infinidade de outras possibilidades de formato, né? Claro que nós, devido ao tempo, condições técnicas, limitações mil, né? Nós nos valemos daquele formato que, como professores, ou como o Felipe mencionou, né? Profcasters, né? O formato professoral, né? O formato de dar uma aula sobre um tema, né? Uhum. No entanto, aí limitamos aos nossos ouvintes. Essa aula é chata, 50 minutos falando sobre biopolítica, né? Daí só os ouvintes muito cativos, específicos, né? Que vão continuar escutando, né? Então, o grande desafio também do podcast é o formato, né? Como pensar novos formatos com um potencial, assim, criativo, crítico, reflexivo, né? Ao meu ver, é o grande barato aqui, o grande frente, né, da filosofia no podcast e o podcast na filosofia. Né? E que articula diferentes saberes, né? Uma interpretação e uma elaboração filosófica assim, sobre a função formativa, a finalidade do podcast, a provocação, mas também as habilidades, assim, a capacidade técnica de operar ali o editor de áudio, produzir essas vírgulas ou vinhetas, ou conseguir transformar uma gravação que pode ser muito longa, estendida, com trechos, sei lá, que se repetem, ou falas que são ali, vamos dizer assim, são performances de um contexto ali de conversa mais formal, em que as pessoas estão sentindo ou como é que vai ser aquela experiência de gravação, porque as pessoas que participam da gravação também geralmente estão participando pela primeira vez. E trabalhar isso tecnicamente e transformar num diálogo ou numa narrativa
que seja interessante, provocativa, né? A gente tinha pensado em interromper a gravação e abrir para a participação de quem está na sala e quer participar. Eu pensei se não valeria a pena a gente manter a gravação e, bom, caso se produza um podcast, a gente corta as falas de quem não autorizar ou algo assim. O que vocês acham? Eu tô olhando aqui, Felipe, tem várias perguntas. Não sei Pois é, se, não estou conseguindo acessar o chat do Du. Não sei se antes de a gente fazer essa pausa dá para comentar aqui algumas perguntinhas, né? Eu vi que o Luciano aqui fez várias perguntas, né? Ele mencionou uma qualidade uma qualidade de quase tudo que está na internet, né? A qualidade de ubiquidade, né? De estar disponível o tempo todo em todo lugar, né? Então isso que é um grande barato do podcast, realmente, né? Você faz um podcast sobre o que ocorreu hoje, né? Mas esse ocorreu hoje, ele vai ficar reverberando, como a gente já usou esse termo, né? Reverberando na internet para muitas pessoas em vários lugares e outros tempos, né? É uma coisa fantástica, né? E a palavra ubiquidade, né, me chamou a atenção, que o filósofo que eu estudo, Walter Benjamin, o texto mais famoso do Benjamin é a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, né? Um texto que trata da tecnologia, do cinema, da fotografia. E numa das versões desse texto, ele começa com, como se chama, uma epígrafe de um poeta francês que justamente a poesia se chama A Conquista da Ubiquidade, né? Então, que os objetos técnicos, tecnológicos, com o avanço da tecnologia, o desenrolar da tecnologia, vão conquistando essa ubiquidade, essa capacidade de estar disponível para todos em todos os lugares. Só que aí a contrapartida é que daí, então, toda a formação das pessoas não é uma formação como a nossa, né, formação de professor para lecionar, dar aula, né? Toda a formação didática para lecionar, conduzir uma sala de aula, deixa de ser uma formação específica e passa a ser uma formação, a demanda por uma formação politécnica, né? O Benjamin trata muito dessa dimensão da politecnia, né? Então o professor ele vai ter que, não só o professor, mas quase todo profissional, né? Ele vai ter que assumir, assimilar, compreender diferentes capacidades técnicas, como comunicador, roteirista, editor, diagramador, sonorizador, músico, entrevistador, né? Contador de história, né? Também, né? Então, o professor, ou todo aquele que vai, principalmente esse que está na linha de frente do podcast, ele tem cada vez mais essa condição de politécnico, de politecnia. É algo que é fabuloso também, uma formação contemporânea, é uma formação politécnica, né? Não é uma formação mais ultra especializada, né? Mas que também talvez possa ser pensado também, Márcio, numa dimensão reducionista, né? Uma formação, por exemplo, em que durante a quarentena uma quantidade imensa de professores se viu forçada a se transformar em youtuber ou até podcaster por pressão ali das suas escolas privadas que demandaram essa produção, fizeram contratos especiais, inclusive. E aí você tem que, vamos dizer assim, saber operar aquilo de acordo com com determinados padrões, inclusive estéticos, né? Estéticos, pedagógicos. E talvez pudesse pensar também em termos politécnicos dentro da perspectiva da educação politécnica, no sentido de compreender os princípios dessas práticas e desses saberes. Talvez seja interessante pensar tem uma tradição politécnica, né, dentro da educação muito importante, assim, de corrente marxista, gramsciana e tal. Acho que o Marcelo queria comentar ali, mas só colocando que a própria noção de formação, né, ela é bem ampla, né? Ela não é a gente confunde essa obrigação de instrução, de operação como formação, mas ela não é, né? Então a demanda por uma formação é uma demanda mais ampla. Sim. Mas acho que, desculpe eu interromper, acho que o Marcelo também quer falar.
Lucas, pediu antes a palavra. Eu levantei a mão. Não, mas se quiser falar, Marcelo, é porque o Márcio falou aqui das perguntas e eu tinha visto aqui Denizar perguntar sobre a questão do método e a pergunta dele sobre como a gente faz para gravar e editar. Eu acho que é interessante porque esse, inclusive, era um dos tópicos que a gente tinha pensado, que é a dimensão técnica e tecnológica da produção. Então, assim, se você quiser falar, Marcelo, tranquilo também, eu deixo para falar daqui a pouco. Eu falo rapidinho. Tem a ver com essa coisa da politecnia, da comunidade, uma coisa que eu pensei aqui. É que eu acho que a filosofia na escola, no meu entender, ela tem um papel não só de transmitir informação, né? Isso, digamos, já é bem batido assim, mas um papel importante é esse papel de criar uma experiência de uma esfera pública, algo desse tipo. Então, eu me lembro que eu fazia isso na escola sem usar nenhum desses recursos tecnológicos, mas tentava fazer procedimentos, dinâmicas de aula, em que colocasse os alunos numa discussão pública de algumas questões que às vezes eram motivadas pelos textos de filosofia, às vezes eram motivadas pelo cotidiano, pelo que estava acontecendo, coisas assim. Eu acho que o podcast é um instrumento com grande potencial para ajudar nisso, assim, né? Do aluno se sentir capaz de elaborar, formar a sua própria voz sobre os assuntos e colocá-lo diante de uma comunidade para colocar em discussão. Então, ele viver aquela experiência do sujeito ali, né? Então, a experiência, digamos, primordial da política, digamos assim, né? Mas, ao mesmo tempo, e aí completando com a coisa da politecnia, essa ideia de que existem também as condições materiais da esfera pública, digamos assim. Então, a gente aprender a dominar os meios de produção das ideias e meios de distribuição das ideias, como diz o Germano, um professor colega nosso. Eu acho que isso é um trabalho que a gente deveria tomar a sério. Claro que a gente tem essas dificuldades que a gente já comentou, mas tanto para a gente aprender quanto para os alunos aprenderem, né? Então, que esses são meios de você colocar um diálogo, e um diálogo questionador, no caso da filosofia, mas com interfaces com outras disciplinas. O podcast do Américo que eu ouvi é muito legal, que fala sobre futebol e coloca questões. O que eu ouvi, o episódio colocava questões de língua portuguesa e também de filosofia, que tem a metafísica do frango e coisas do gênero. Então, ele realmente dá esse espaço de diálogo que a gente pode construir usando os meios técnicos, me parece potente e em vários sentidos, né? Inclusive essa capacitação técnica, né? É uma formação, né? É um lado da formação que a gente acho que vale valorizar. Mas passo a palavra aí, para eu não também ficar horas aqui falando. Alguém ia falar? Então, eu ia falar, agora você falou de uma coisa também que também me toca especificamente no meu trabalho, do mestrado. Você falou da experiência do aluno, né? O podcast pode ser um lugar, um território a ser explorado para que a gente possa dar voz ao aluno, né? E criar sentido com o aluno. A ideia da radioatividade, ela surge nesse contexto. E aí também acho que a gente pode falar mais adiante, que é também um tópico de pensar como é que o podcast pode ser filosófico, né? Pode ser, em que sentido a gente pode pensar o podcast de uma forma filosófica, né? E então, eu acho que vai de encontro com isso que você falou, Marcelo, assim, de pensar o podcast como um território onde a experiência do aluno também se faça, se construa enquanto linguagem, né? E seja comunicado. Mas eu acho que seria legal a gente voltar, de repente, nesse assunto mais adiante. Eu queria voltar ao que eu estava falando. Queria começar a falar sobre a dimensão técnica e tecnológica que colocou aqui o Denizar. Assim, o nosso trabalho de edição, de gravação, ele não é simples, não, né? Porque a gente tem hoje vários instrumentos, várias plataformas tecnológicas para fazer o podcast, inclusive gravar todo mundo junto, né, numa sala, como se a gente tivesse todo mundo no mesmo estúdio e dali já produzir o podcast. O nosso é feito de uma forma muito primária, assim, eu diria, muito
quase artesanal. A gente vai recolhendo os áudios de cada um, feito com o que a gente tem de instrumento, de ferramenta, que é o celular, com os macetes de gravação, de isolamento de áudio e tal, e aí eu vou recolhendo esses áudios, a gente vai construindo junto pelo WhatsApp e vai trocando texto, o que a gente vai falar, o que a gente quer falar, e aí eu vou recolhendo isso, e aí eu tenho todo um trabalho de uma semana, às vezes quase travado lá em cima da mesa de edição, que é o Audacity que eu uso, tentando criar um vínculo entre as falas que se transforme num diálogo fluido, né? Parecendo que a gente, de fato, está todo mundo junto no mesmo espaço-tempo ali. Quando, na verdade, não é. Um áudio foi na segunda, outro áudio foi na sexta, e aí um eu coloco antes e depois... E aí eu tento fazer essa mediação gravando áudios que interliguem, né? E no meio disso tudo tem todo o processo de fazer pesquisa das vírgulas sonoras, de pensar background. Então, assim, é um processo bastante... eu não diria demorado, mas muito complexo, assim. E é isso. Essa dimensão técnica, ela exige da gente muita pesquisa, né? Que foi o que o Américo falou. O Marcelo falou também. A gente não é profissional da comunicação do rádio, né? Então a gente está se aventurando numa vereda que a gente não conhece. Então, é tudo um experimento, né? Então, viver esse experimento é muito demorado, é muito complexo, é trabalhoso, mas é muito prazeroso também. O Adriano que costuma dizer que eu sou viciado na mesinha de edição, eu fico... Às vezes eu mando mensagem de madrugada, mas é isso. A montagem que se faz na edição é a montagem, né? Acho que a gente tem que pensar a montagem como um recurso também de pensamento, né? E isso aí vai ser um aspecto importante. E outro elemento, Marcelo, também complementando, né? Além da montagem, né? Outro lado bem filosófico aí, é o que o Lucas mencionou da experiência, né? Pro filósofo que eu citei, o Benjamin, né? A experiência ela surge de uma comunidade, né? E todo o trabalho, né? Que a gente tem em como captar um áudio, como roteirizar, como editar, né? Como equalizar. Nós temos programas, a gente comprou uma mesinha simplesinha de som, né? Como equalizar uma mesa, né? São coisas que a gente não sabia, mas todo esse tipo de conhecimento técnico é constituído de uma comunidade, né? Seja uma comunidade virtual, você tem uma série de fóruns na internet que auxiliam, orientam com tutoriais, ou com bate-papo mesmo, com eventos, né? Mas simplesmente entre os amigos, né? Como é que você regulou tal coisa? Como é que você fez o roteiro? Como é que você fez aquela vírgula sonora? Né? Como é que você equalizou o som? Então, é uma comunidade de produção de experiência, né? Ou de experimentação, para ser mais preciso. Né? Isso é um grande barato também. Né? Tem uma coisa bacana, que assim, eu escutei o Lucas falar agora, que tem um saber que vai... a coisa do pensamento, né? Que você vai editando, montando, né? E construindo um pensamento, né? Que você vai, eu vou falar uma coisa aqui para fazer uma ligação entre as falas e tudo. E aí é muito bacana que é um tema que me é caro também, a experiência, né? Na minha dissertação. E é interessante como a coisa vai se construindo no fazer, né? E é uma coisa que eu sinto também no meu, assim, às vezes eu dou uma roteirizada básica, assim, uma coisa bem geral, e vou desenrolando, e às vezes aparece essa música aqui vai ser ótima para entrar, ou vou falar isso aqui que não tinha pensado, e começa a entrar, sabe? E eu acho bacana, porque eu acho que isso contrapõe muito a alguns podcasts que já são muito comerciais, que já estão bem estabelecidos, jornalísticos, que o cara tem um roteiro muito fechado, o cara vai falar exatamente o que já está programado e não tem possibilidade alguma de desvio, nada. Ele vai ali, aquela coisa é o que foi planejado, não pode fugir muito a isso. E eu acho que essa maleabilidade, essa possibilidade, né, de desvios mesmo, de um risco que se tem também fazendo, que às vezes, né,
o não saber também, ele gera um risco, mas gera uma possibilidade de criação que a gente, às vezes, sabe, não tinha pensado, mas criou por uma necessidade ali, né? Então, eu acho que isso é muito bacana, dessa produção artesanal, desse modo como a gente tem feito, né? Uhum. Uhum. É bom, é isso. Reforçando a coisa do formato, o Felipe falou ontem, eu tinha falado com ele, as vinhetas que ele criou para o Pensatório, que estão lá no Instagram, são muito interessantes. Eu fico pensando se elas não podem ser usadas para isso que vocês falaram, para conexão de vozes, de falas diferentes. Em vez de você colocar uma outra fala que dá um sentido, como se fosse um diálogo entre pessoas racionais, assim, né, conversando, não no boteco, né, mas você fazer uma brincadeira, botar umas repetições, pegar uma expressão pequena e colocar ali, até com uma coisa de um ritmo, assim, e aquilo pode servir de um gancho para outra fala, entende? Eu estava pensando isso esses dias por conta dessas vinhetas que o Felipe fez para o Pensatório. Fazer essa brincadeira com as falas ali do próprio podcast, que é uma maneira de dar uma certa dinâmica também. Mas isso é só mais uma das possibilidades, né? Eu acho que o podcast ele admite assim um campo de possibilidades, uma gama de possibilidades ainda não exploradas, riquíssima, e que o problema é que cada uma dessas possibilidades dá trabalho, né, de se pensar, de se explorar, de se experimentar e pensar sobre aquilo que foi a experiência não só da produção, mas também a experiência compartilhada ali com ouvintes, participantes. Mas acho que abre um campo riquíssimo. E voltando ao que você falou lá atrás sobre o Murucututu e a importância da insistência, Marcelo, da Rádio Murucututu, assim como uma estratégia de comunicação do fórum, eu ficava sempre pensando, acho que eu cheguei a conversar com você, assim, da possibilidade da Murucututu ser descentralizada, assim, sair das nossas mãos, vamos dizer assim, né? Que fosse um espaço ocupável, né, por professores de filosofia que quisessem produzir ali um programa conversando sobre o ensino de filosofia, pegando algum tema e virar um episódio da rádio, né? Então, essa ideia também de descentralizar, é claro que tem podcast de fulano, de ciclano, ou de um grupo mais restrito, como é o próprio Pensatório, o próprio podcast de professores ali que estão mais articulando ali uma comunidade escolar e tal. Como são os nossos, eu acho. Mas acho que também talvez tenha um lugar para uma proposta que seja um aberto, que venha a ser ocupado por produtores diferentes de uma comunidade. É uma circulação maior, que também poderia envolver uma formação coletiva, essa autoformação coletiva, de um ensinar para o outro e cedendo lugar para o outro, e também dividir eu me sinto muito cansado, às vezes, depois de uma sequência de podcasts, acho que o Américo falou isso também. A gente, sei lá, se faz 4 podcasts e dá chega, preciso parar de fazer isso um pouco, eu quero ler, escrever, né? Alguém... Eu não sei se a gente para a gravação, como a gente havia proposto inicialmente, se a gente continua gravando e abre para quem quiser participar junto. Acho A que gente já está... Se alguém quiser falar, eu não queria que fosse gravado, a gente para, senão acho que toca para frente. E se alguém quiser falar aí... O Adriano escreveu aí uma coisa legal. Ele falou: editar é esculpir o tempo. É a parte central da experiência toda, da construção dos discursos. Achei legal essa referência que o Adriano botou aí, só para citar. Tem algumas outras que ele deve ter deixado passar, mas... Felipe, então... Me lembro do Tarkovsky também. Tarkovsky, eu acho que falava algo assim sobre cinema, né? Justamente o Tarkovsky que o Marcelo disse que... Eu falei isso ontem, mas eu nego, tá? Era para assistir no YouTube. Eu assistiria acelerado. Isso é melhor, corta da edição final aí, era uma brincadeira.
A gente não falou muito sobre a coisa técnica, quer dizer, falou um pouco, mas só para dar uma palhinha aqui, o que eu vi com o Felipe, a gente gravou os podcasts usando aquele Jitsi Meet, né? Que como o Google Meet também, que eu estava usando no outro podcast que eu estava fazendo, que é o Absurdos Quixotescos, ele permite você gravar, depois destaca lá o áudio e aí você tem que fazer a edição, né? Mas você faz a gravação num ambiente como esse. Então, esses programas aí de meeting que a gente está agora usando à torta direito também permitem fazer os podcasts. Só para completar a informação lá que o Denizar tinha perguntado. Aliás, queria agradecer aqui a professora Cristina Jorge, que está cedendo a sala dela do Zoom. Cristina, professora do programa também, queridíssima, e o Fábio, que está administrando a sala, também professor do programa, Fábio Sampaio. Aliás, Cristina, Fábio e todos os demais que estão assistindo, se quiserem abrir microfone, participar, comentar, fiquem à vontade. E que se não quiserem que grave também, só falar que a gente corta. Opa, boa noite. Olá, boa noite. Quem é? Então, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Fala, Lianto. Então, sou amigo do Lucas aí, companheiro aqui na Radioatividade. Pô, agradecer. Então, só para a questão da finalização, né, de você alcançar todos e poder ampliar mais esses debates, esses diálogos. Mas, assim, o que eu fico pensando aqui agora, não só no campo da questão da escola, a gente, como professor, também ampliar esse debate para fora da escola, entendeu? Para levar isso para a universidade, para discutir problemas também dentro da universidade para fora, para discutir quais são os problemas que estão centralizados dentro dessa, vamos pensar, dessa balbúrdia virtual, que a gente possa também considerar que é um problema que assim, tem que encarar dentro da própria academia, né? Discutir os problemas que a gente está vendo aí que cada vez mais vigente com essa censura o tempo todo, até você vê, de Guardiões do Crivella, que a gente está vivendo aí no estado do Rio de Janeiro o tempo todo, né? Querendo manipular, querendo tirar as pessoas tendo opiniões. E como que a gente pode pensar isso também assim, para fora, também não só do campo assim, para atingir as pessoas, mas também outras pessoas que possam ter conhecimento, também experiências também importantes para se declarar, a ter opiniões próprias também, né? E criar seus próprios pensamentos, né? Eu acho que é isso, assim, agradecer no mais isso, pô, e a radioatividade, estamos aí na resistência, fazendo aí o que a Costa Verde aqui, porque é uma área, você vê, que é muito isolada. Eu consegui falar com meus alunos assim de outra escola, eles conseguiram fazer, né, fazer uma rádio assim dentro deles mesmo, do próprio colégio deles, assim, com a plataforma do Spotify, porque a galera toda nerd, né? Você vê, o Spotify, então já tem uma outra plataforma. E o engraçado é que eles ficaram assim para mim, assim, professor, se a gente vai fazer essa podcast, se a gente pode fazer atividades pela internet, por que a gente não pode copiar da internet também as nossas próprias respostas, sabe? Questionando até a questão da plataforma também do Google, né, que você vê do Google Classroom, aí, pô, se a gente está na internet, a gente está falando na internet, por que a gente não pode copiar da internet, né? Aí fica essa questão, assim, do mérito, assim, pô, por que eu não vou dar a chance a ele também de investigar, de questionar e problematizar os próprios, né, o mecanismo que a gente está utilizando e criticando ao mesmo tempo? É isso. O Leandro colocou aí da outra escola que ele dá aula, né? Ele está fazendo referência ao que eu havia dito de um aluno de uma outra escola que, influenciado pelo nosso podcast, ele mobilizou outros alunos para montar o podcast deles, que é o Atomcast. E esse não tem participação de professor, eles mesmo que tocaram lá. Eu nem sei como é que eles produzem, porque eu não os conheço. Mas eu acho interessante que, né, a gente estava aqui falando sobre o público-alvo, né, a quem se destina, e como isso a gente não tem controle. Né? Isso também é uma coisa que, a princípio, dá uma angústia, mas é interessante também, porque a gente tem retornos que a gente nem imaginava. Tem retorno, tem reverberação, ressonância, interferência,
Talvez para a gente pensar os efeitos do podcast, seja importante a gente retomar, né, esse contexto das ondas sonoras. Agora, o Lianto falou de uma coisa que eu acho bem interessante, que é a relação às universidades e a produção de podcasts e outras formas de divulgação científica, enfim, de diálogo com a sociedade e divulgação daquilo que é produzido dentro das universidades, né? Tem algumas universidades que já criaram plataformas de produtos digitais, cursos, podcasts. Se não me engano, a URGS tem um portal Lumina, se não me engano, eu acho que é da URGS, ou da Federal de Santa Catarina, agora não lembro muito bem. E tem outros portais também. A CAPES, por outro lado, aí eu já puxar para uma discussão que a gente participa lá no programa. Assim, a CAPES está produzindo um sistema de avaliação do que se chama de produção técnica, que envolve também os chamados produtos educacionais, né? Então, o que acontece, né? Dentro de pós-graduação, da vida acadêmica, a gente sempre teve, principalmente na filosofia, uma valorização muito grande de publicação de artigo e publicação de artigo em revistas, né, em periódicos. E a CAPES está buscando reconhecer e avaliar a chamada produção técnica, produtos educacionais, que envolveria também, por exemplo, a produção de podcasts, o que é muito interessante, porque a gente está aqui a todo momento falando do quanto dá trabalho produzir o podcast. E, assim, dentro ali da economia do trabalho de um programa de pós-graduação, em que os programas são avaliados e podem deixar de existir de acordo com sua avaliação, um professor, entre produzir um artigo ou produzir um podcast, por exemplo, para divulgar e comunicar com a comunidade escolar e fora, faria muito mais sentido ele produzir um artigo para conseguir lá a sobrevivência, alcançar a nota tal, etc. e tal, pelo programa. Então, a gente tem um cenário assim, que indica uma mudança interessante. A Ampof tem dado um pouco mais de atenção nos últimos anos para essas produções. Inclusive, tem um canal, tem lá um perfil no Twitter, no Instagram, que eles divulgam. Se vocês mandarem por e-mail para a Ampof, eles vão divulgar a produção. Agora, por outro lado, também tá rolando uma discussão sobre avaliação, sobre essa formas de avaliar, de validar os produtos, e a gente cai no risco de burocratizar demais a coisa, né? Então, acho que é uma discussão super interessante que a gente precisa entrar, e acho que a filosofia tem muito a contribuir nessa discussão para desburocratizar, deixar, não cair naquela coisa... qual é o alcance do seu podcast? É nacional, é regional? Assim, por que um alcance, uma maior audiência, seria um alcance, sei lá, nacional, é mais importante do que a construção de uma comunidade local e a construção aperfeiçoamento da comunicação, enfim, outras questões como essas. Então, acho que é um tema muito atual e importante e está sendo discutido, acho que está rolando aí. Alguém queria falar, Lucas? Um comentário antes do Lucas, só para completar, é que a Ampof, acho que além dela montar um podcast, ela tem divulgado várias atividades no período da pandemia, né? Então tem muito, além de podcast, lives, entrevistas, canais de vídeo do YouTube. Então o Denizar tinha comentado aí também da colaboração da Ampof fazer uma rede nacional, isso já está rolando. Eu acho que a gente tem que ir se ligando, aproveitando e se articulando aí para essa coisa aumentar e ganhar a dimensão que interessa, né? Como isso que o Felipe falou. Pode ser importante trabalhar uma comunidade local aqui e trabalhar uma expansão nacional e internacional em outros lugares. Mas diga, Lucas, desculpa aí, foi rapidinho. Nada, que isso. Então, quando eu escuto o Lianto falar isso, a gente conversa muito sobre isso. O que me vem na cabeça é que o que talvez ele esteja tentando dizer é que, claro, é muito interessante essa coisa de pensar dentro da academia o podcast como uma forma reconhecida, legitimada de produção de conhecimentos, mas o que eu penso que o Leandro
talvez esteja tentando dizer é que em que medida a gente pode pensar o podcast também como uma forma da gente conectar esses territórios que são territórios de saberes, campos de saberes quase que cindidos, né? A academia e a escola. Então, e aí pensando a nossa atividade, né? Pensando no meu projeto em específico, como é que o que a gente produz dentro da escola pode chegar na academia pelo podcast? Então, assim, como é que a academia pode ter acesso também ao que se faz de experiência, ao que se vive de experiência nesses espaços escolares? E o contrário também, né? E aí talvez esse retorno seja até mais interessante, no sentido de que o texto acadêmico ele é um texto que dificilmente chega na escola, né? E eu, pensando no ensino médio em especial, que é o meu campo, esse texto ele chega para poucos professores que estão, de fato, desenvolvendo uma prática de pesquisa, né? Não é o comum. Deveria ser, mas não é. Então, assim, como é que, de alguma forma também, esse caminho do podcast pode abrir um espaço para que a comunidade escolar também esteja conectada com esses saberes? Eu vou dar um exemplo, né? Tem uma dupla de professores lá na escola que tem feito aulas pelo Google, encontros, né, como esse que a gente está fazendo, só que com aula, sempre trazendo alguém da academia para falar também, para alunos do ensino médio, né? Então, assim, como é que o podcast também pode ser essa ferramenta? E sair desses territórios fechados, né? Eu penso muito nisso quando o Leandro fala dessa perspectiva, né? Acho que o Márcio queria falar. O meu xará ali que está querendo falar, Márcio Nicodemos, e depois o Fábio, isso? Oi, estão me ouvindo bem? Salve, Márcio. Tudo bem. Bom, primeiro eu quero parabenizar o trabalho de vocês, do Américo, do Márcio e do Lucas, no podcast. E dizer que é muito bom estar revendo aí o Felipe, o Marcelo, o Fábio. Eu também fui aluno do PPFEN, do Cefet. Aprendi muito, tenho saudade lá do programa. Eu estava pensando algumas coisas aqui. Primeiro, essa questão do podcast servir como algo que sai da escola para a universidade, mas também para a comunidade escolar, como o Lucas falou. Então, assim, eu pensei o podcast como uma possibilidade de uma divulgação filosófica, de uma maneira geral, para um público geral, assim, amplo. E é uma coisa que a gente, no meio da filosofia, tem uma carência muito grande. E, em grande parte, por um preconceito dos filósofos também, ou dos professores de filosofia. Porque quando a gente fala em divulgação científica, assim, a gente consegue lembrar de vários programas na TV, programas de rádio, vários cientistas que vivem dando entrevista. Quando a gente fala de filosofia, assim, são poucos nomes que vêm à mente. E quando a gente tenta trazer esses nomes, por exemplo, na academia, muitas vezes esses nomes são alvos de preconceito, assim, como o Mário Sérgio Cortella. Algumas pessoas riem quando você fala do Mário Sérgio Cortella, mesmo ele tendo uma carreira acadêmica, mesmo sendo uma pessoa extremamente competente, que trabalhou com Paulo Freire e tudo. As pessoas olham para a obra de divulgação filosófica com um certo desdém, torcendo um pouco o nariz. Hoje a Djamila, por exemplo, sofre muito isso também. Não é que não tenha críticas que sejam válidas, mas existem críticas que são válidas e existe aquele desprezo também da pessoa que está ocupando um espaço na mídia. E boa parte disso é parte dos próprios professores de filosofia, né? Então, acho que o podcast tem muito a contribuir também com essa proposta de divulgação filosófica. Eu acho que a gente é muito carente nisso. E aí eu queria lembrar, para uma coisa que pode ajudar a desfazer esses preconceitos, é lembrar de outros grandes filósofos que muitas pessoas admiram, e muitas vezes essas pessoas que torcem o nariz, e que também foram figuras presentes na mídia e na rádio também. Eu lembro das entrevistas do Adorno, tem até no livro dele, Educação e Emancipação. É um livro que é basicamente uma série de entrevistas de rádio dele. E o Bertrand Russell também, que era uma figura muito presente nas rádios na época, e que também, além de ser um excelente lógico e matemático, o Bertrand Russell é um sujeito que tem uma obra de divulgação filosófica imensa também. Ele fez esse trabalho de levar para um público amplo as questões, os debates, tudo.
E uma questão mais recente, assim, para a gente não desprezar o poder dessa divulgação filosófica, talvez seja um exemplo muito triste da gente mencionar aqui, mas cabe muito bem nesse momento, é do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho se auto-intitula filósofo. Ele começou há 15 anos atrás um podcast, porque ele foi morar nos Estados Unidos e lá tem essas questões das rádios locais, amadoras, e ele fez um programa chamado True Outspeak, era um podcast. Também ninguém deu muita bola no início e hoje, assim, ele tem milhares de ouvintes e está por trás de uma série de decisões que a gente sabe quais são e tudo. Tem um poder de influência muito grande a partir desse podcast. Eu acho também é muito interessante esse trabalho, a gente fazer esse trabalho também para ter bons frutos disso também. Até para ter uma resistência nesse âmbito, né, também. Acho que tem esse poder o podcast e muitas vezes é deixado um pouco de lado. Mas é isso só, eu fiquei pensando essas questões. Queria mais uma vez parabenizar vocês aí. Valeu, gente. Posso Obrigado, comentar Márcio. rapidinho a fala do meu xará aqui? Obrigado, Márcio, pelas palavras. Valeu. Aí. Você mencionou alguns pensadores, professores de filosofia, filósofos, né, que fizeram um trabalho de divulgação filosófica, né? E eu incluiria mais um aqui que é o que eu estudo há muito tempo, que é o Benjamin, que eu já mencionei, né? E o Benjamin fez um trabalho interessante na década de 30, nos primórdios do rádio, né? Que ele fez um programa de rádio que ele contava histórias para crianças, adolescentes, né? E ele tentava, com isso, levar algum tipo de esclarecimento, formação, reflexão, para uma pegada mais artística, assim, né? De contar histórias, né? Para a criançada, né? E ele fez isso justamente porque ele estava preocupado, na época, com os fascistas e nazistas que se apropriaram das rádios, né? Que tinham acabado de surgir na década de 20 para 30, e esses grupos nazistas e fascistas assumiram o rádio para tentar converter, arrebanhar seguidores, né? Então, o Benjamin está tentando buscar uma resistência, como você mencionou, Márcio, né? Num outro formato de programa de rádio, né? Se valendo do mesmo instrumento, mas com outro fim, né? Com outra finalidade, né? Então, é bem interessante. A gente pode fazer a resistência aqui a várias manifestações fascistas, de intolerância, de populismo barato das redes, via podcast, né? E com o amparo da divulgação científica, filosófica, que vem por um lado, vem da universidade, né? E por outro lado, com os saberes que vêm, como o Lucas mencionou, os saberes que vêm das comunidades, dos coletivos, né? De grupos aí muito especializados que têm muito a falar, né? Então, esse é o legal dessa resistência do podcast, né? Nós lá no Hiperbólico, a gente teve uma experiência bem legal, né? Que o nosso episódio mais ouvido, ele trata de um tema da invisibilidade das mulheres, invisibilidade social das mulheres, e ele veio com a participação de uma mulher que trabalha num coletivo de mulheres, né? Então, ela é alguém com formação acadêmica, mas que atua num coletivo de mulheres. Então, e ela se vale desse podcast também para divulgar o trabalho dela, para ajudar na formação de outras mulheres. Então, tem uma ideia de reverberação aqui que vai muito além do nosso propósito, né? E uma forma de resistência, né? Como o Márcio mencionou aqui, meu xará, né? É isso. Boa noite, pessoal. O que eu vou falar, na verdade, já foi aqui dito, mas é um pouco nesse sentido, né? Quando o Márcio Nicodemo estava falando também, eu estava aqui pensando nessa questão não só da divulgação, né? Como o Márcio também, o outro Márcio também colocou, mas desse papel de construir, né, uma relação entre a universidade e a escola, entre a universidade e a sociedade, por vias de produção mais coletivas efetivamente, né? Porque às vezes eu fico pensando um pouco nessa coisa da divulgação científica, e me parece a divulgação científica um processo que se constrói muito ainda de cima para baixo, né? Assim, os especialistas traduzem a ciência para os não especialistas, né? Então, em formatos. E me parece que a discussão que anda acontecendo, principalmente por conta do que a internet possibilitou, nessa Web 2.0,
é uma apropriação desses saberes acadêmicos por pessoas que estão fora da academia. Quer dizer, os saberes, acho que eles começam a sair antes da gente, né? A gente está aqui e tem gente produzindo com outras linguagens, com outros formatos, né? Pessoas que estão transitando em outros espaços, produzindo saberes bastante interessantes, dialogando com autores, com filósofos, com cientistas, com pensadores diversos, e essa coisa está aí circulando, né? Se a gente pensa não só no podcast, mas pensa também na produção de vídeos, eu venho acompanhando alguns canais que produzem vídeo-ensaios, né? E aí tem muito a ver com aquilo que o Márcio estava colocando da história lá dos podcasts, né? É para pensar cultura pop, videogames, animações, cinema, e o pessoal está dialogando isso com autores de filosofia, com conceitos filosóficos, com toda uma discussão que muitas das vezes a gente tem uma certa dificuldade em fazer e em sair, né? E tirar da universidade para fazer circular nesses outros espaços. E uma outra coisa que eu acho que a pandemia, né, o isolamento social criou uma necessidade maior de comunicação e chamou bastante atenção, vem chamando bastante atenção da gente, do nosso grupo, né? A Cristina está aqui também ouvindo, né? Em relação a como as universidades e os grupos de pesquisa e as associações, os programas de pós-graduação começaram a intensificar suas ações de divulgação usando aí as mídias sociais, né? A live é a grande descoberta do momento, está todo mundo fazendo live, mas muitas lives ainda são feitas num formato muito fechado, né? A transposição da palestra, da mesa redonda da universidade para um espaço que não é o da universidade, e aí com aquele formato, com aquela linguagem, isso é uma questão que a gente tem visto. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem visto um movimento de desconstrução dessa linguagem, né? De pensar um outro formato, uma outra linguagem, ampliando a possibilidade de acesso. A gente vinha discutindo isso há algum tempo, Cristina e eu até escrevemos um texto que vai ser publicado num livro, onde a gente faz uma análise da live, né? Fazendo essa discussão assim, de pensar esse espaço da live como uma construção de um ativismo acadêmico, né? Que possibilita expandir a discussão que está na academia e nesse diálogo direto com outros atores sociais que não estão na academia, né, e que não entrariam na universidade, que não estariam lá para discutir temas que são temas emergentes, né, temas que estão aí no cotidiano a todo momento e que a gente consegue perceber. E tem gente produzindo assim, coisas interessantíssimas, né, usando das possibilidades que a internet traz e até dessa construção de saberes compartilhados. Eu não sei editar, mas eu assisto um vídeo onde alguém me dá um tutorial e me explica, e eu me junto com outras pessoas que sabem fazer a parte do som, e aí estão produzindo coisas, né? E a gente acaba ficando um pouco para trás. Tem o movimento que o Felipe falou, né, assim, da desvalorização desse tipo de produção no meio acadêmico. A gente fica muito restrito, às vezes, a publicar artigo, a fazer pesquisa, porque senão seu programa de pós vai ser descredenciado. Mas a necessidade de a gente aprender a fazer essas coisas, e muitos dos nossos alunos já sabem, né, fazem, né, conseguem aprender e se colocam para fazer, e a gente precisa aprender com eles. Acho que tem um movimento interessante nesse processo todo, seja com os podcasts ou com a produção audiovisual, né, que é bem, bem interessante. Então, acho que assim, essa discussão aqui é muito, muito pertinente, né, para a gente pensar uma construção muito mais coletiva de conhecimento. E, assim, dentro dessa relação aí entre essa produção nas redes sociais e a universidade, a produção acadêmica mais tradicional, queria retomar, quem foi que falou? Acho que foi Leandro, não, foi Márcio Nicodemos, que falou sobre Olavo de Carvalho, Cortella, e uma relação ali que não que, embora, por exemplo, Cortella tenha uma trajetória acadêmica, eu acho que muita gente torce o nariz, recusa aquilo como uma produção filosófica, de divulgação filosófica em algum sentido. Mas talvez a própria academia se debruçar sobre essas produções, né, para pensá-las. Né? Não estou me referindo a Cortella e Olavo de Carvalho, não somente,
Mas o Olavo de Carvalho acho que passou a ser um objeto de estudo, né? Não o Olavo de Carvalho, mas o olavismo, dentro do contexto do bolsonarismo. Agora, em termos mais gerais, assim, a produção de análise, resenha sobre isso que vem sendo produzido nas redes sociais, né? Estudar esses produtos, essas linguagens que vêm sendo desenvolvidas, para entender ali quais são as propostas, quais são as criações, e sair um pouco dessa rejeição das produções que estão nos ambientes digitais, das redes sociais, que é uma marca clássica, eu acho, da academia. Eu acho que a gente tem que ter atenção também para o que já existe, que já está rolando, assim, né? Então, o pessoal citou aí, o Leandro citou Conversações Filosóficas do Caio Souto, que é um conjunto de entrevistas sobre filosofia bem interessante. Eu coloquei o Filosofia Pop, que é um podcast também já antigo, tem bastante episódios, tem muitas entrevistas legais. Aí, os estudantes da filosofia da Unirio criaram um podcast lá chamado Academos, que era bem experimental, assim, inicial, agora durante a pandemia. Nem sei se ele está continuando exatamente, mas acho que é uma iniciativa interessante que partiu deles, assim. E o Cafil, lá da Unirio, vai começar agora, sexta-feira, uma série de lives com os professores lá da Unirio, a princípio. Mas a ideia é essa também, de fazer um trabalho de entrosamento, digamos assim, da própria comunidade ali, da filosofia da Unirio, mas também de uma divulgação e uma discussão para um público mais amplo, né? Tem o Filósofas na Rede, que é um grupo super legal, né, de professoras, a princípio aqui do Rio, mas acho que já se ampliou bastante, que tem feito um trabalho aí intenso. Tem a Rede de Mulheres Filósofas, né? Tem vários sobre mulheres filósofas. Esse Filósofas na Rede é um deles, né? Uhum. E que tem um trabalho muito legal de pensar a filosofia, a profissão de professora, a condição de mulher e muitas outras questões que elas trabalham. Então, acho que é legal ver que já existe um monte de coisa que a gente pode ir valorizando e potencializando, né? E por outro lado, Nós coletivo. Sim, lá o pessoal de Recife, Pernambuco, né? O Érico e os outros professores lá. E por outro lado, esse outro exemplo que vocês deram, acho que lembra o fato de que é isso, a gente perceber que a gente, de certa forma, ficou para trás mesmo, ficou atrasado nessa questão de pensar a comunicação como um fator importante dessa ideia da própria construção da esfera pública, né? Hoje em dia, a gente está nessa esfera pública totalmente mediada aí por esse mundo cyber, mundo internetico, e que tem grupos aí que construíram uma série de nichos, né, e que estão manipulando ou se organizando ou, enfim, né, influenciando a partir desses nichos. Então, sem dúvida, é importante a gente tentar construir outros espaços aí, né? Certíssimo. Eu fico pensando também, agora também, já que a gente está falando de redes sociais, assim, outros lugares que a gente está ocupando, tem uma outra forma de cultura e também de pensar de como que você vai receber o outro, né? A diferença. Você vê até a cultura do cancelamento também, né? Que eu tenho o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que ele trabalha muito num texto dele que chama-se Enxame. Ele fala muito nisso, também fala da questão da sociedade do cansaço. Tem todo um estudo trabalhado para isso também. Entendeu? E a gente poder utilizar isso assim a nosso favor para poder chegar em outros lugares, para as pessoas também se alertarem também com a questão de sanidade mental, do que é uma saúde, do que é um cuidado com o corpo também, vai envolver isso, né? Então, pensar assim também, eu fico pensando assim, esse canal que eu indiquei aí, o Conversações Filosóficas do YouTube, né, do Caio Souto, é excelente, sabe? Muito bom. Cara, o que me descobriu, assim, maravilhoso, assim, dos últimos tempos que eu vi também, de um garoto da quebrada, né, de São Paulo, começa a falar de filosofia e o Leandro Carnal convidou ele, sabe, para falar sobre Schopenhauer. Olha só, sabe, uma coisa assim, tão maravilhosa, assim, né? Assim, só agradecer. Aldino Vilão. Exatamente. E aí, Aldino tem um canal muito bom.
e quebrar esses paradigmas, né, de uma sociedade, você vê aqui, só com muros, né, não só muros epistemológicos, né, e pensar assim, poxa, por que a gente não vai atravessar essas fronteiras, né? Que é, por exemplo, você vê o exemplo do Walter Benjamin, que ele teve que morrer para isso, né? E qual é o limite disso também, né? Está no limite das nossas próprias vidas também, né? De você cessar o pensamento, de você não ter que ouvir o outro, né? A capacidade de você perceber a diferença, né? É isso. No mais, pô. O Benjamin literalmente morreu tentando atravessar a fronteira, né? Como eu falei, é o pai de todos, né? O cara que conseguiu, né, inaugurar e botar isso assim, afronta mesmo a própria vida, né? Incrível. Pessoal, estamos chegando às 8 horas da noite. Acho que nós podemos caminhar para o encerramento, né, da sessão. De acordo? Todos de acordo? Tá bom, então... tchau. Bom, vocês querem fazer algum comentário, alguma observação final, lançar alguma proposta, criar uma comunidade, criar um podcast? Um podcast que organize, articule todos os podcasts de filosofia. Uma plataforma de podcast. Pois é, acho que empreitados assim seriam muito interessantes, né? E estudos também sobre os podcasts existentes, acho que isso é muito bem-vindo. E muito difícil, claro, também, né? Assim, porque pela própria falta de referência, de base, né, para empreender isso, e falta da nossa própria formação, né? Como o Marcelo lembrou várias vezes, assim, nós somos formados como professores, pesquisadores de filosofia e tal, não como comunicadores ou até como pesquisadores da comunicação propriamente. Mas acho que são essas experiências e principalmente as experiências num contexto dialógico, assim, comunitário, coletivo, de diálogo, que vão permitindo alguns passos mais ousados. Bom, passo para quem quiser mandar um abraço para a família. Gostaria de falar só uma coisa. Já tem um tempinho já que eu estou juntando uma listinha com os podcasts de filosofia que eu acho. E aí no comentário aí alguém falou que fazer uma lista e divulgar seria bom. Eu posso mandar para vocês. Eu queria fazer uma descrição de cada um deles, mas eu ainda não fiz. Mas já tem uma lista aqui com alguns nomes e aí eu posso mandar. Aí a gente pode complementar alguma coisa assim. É porque a lista surgiu porque um amigo meu me pediu um podcast de filosofia. Eu falei assim, caraca, eu só conheço 3, 4. E aí eu parei para pesquisar, para ver se tinham outros e tal. E aí eu comecei a fazer essa lista. E aí ela tá aqui. Aí se vocês quiserem, eu ficaria muito feliz em compartilhar. Poxa, maneiro, Denizar. Você pode... Eu não tenho teu contato. Alguém tem contato do Denizar ou então se coloca no chat? Ele está no grupo Professores de Filosofia, eu acho, do WhatsApp, e eu tenho contato com ele pelo Instagram, não é, Denizar? Isso. Posso mandar lá no grupo, quanto no Instagram também. Tá. Eu fiz isso antes da quarentena também, rapaz. Só que eu fiquei muito confuso justamente com o que eu considerava um podcast de filosofia. É bem complicado. E com a chamada podosfera, ela é meio mosaico, assim. Eu comecei pesquisando no Spotify, mas comecei a perceber também que não está tudo no Spotify. E eu estava tomando podcast. Então, acho que são questões assim, interessantes e a gente pode trocar essa lista. E compondo a lista. Uma lista comum. Bacana a ideia. É legal, até sugeriria de botar de repente no blog lá que a gente tem do Filosofia na Sala de Aula, é uma maneira de divulgar essa lista, a gente pode fazer um trabalho coletivo aí. Bacana. Seleciona um grupo de podcasts, faz algum comentário sobre cada um, faz junto e coloca lá, acho que seria uma ideia legal. Eu fui classificando ali, colocando algumas informações, quantos episódios tem, mas aí, por exemplo, o mesmo podcast numa plataforma tem X episódios, na outra tem, sei lá, número Y de episódios.
Então tem umas discrepâncias assim, acabei parando. Mas bacana. Fiquei pensando nessa coisa que você falou, Felipe, de como definir se um podcast é de filosofia. Essa a gente cai naquela antiga e primordial questão do que é filosofia, né? A gente não consegue sair disso. Porque ontem a gente estava até conversando e eu falei isso, né, no início. Eu não considero a radioatividade um podcast de ensino de filosofia. Não é. Então, eu acho que, inclusive, era um dos tópicos da gente conversar hoje, era pensar em que sentido o podcast pode ser filosófico. O que não é a mesma coisa que ser um podcast de filosofia, né? E esse é um assunto para mais umas, sei lá, infindáveis encontros aqui. Mas é interessante pensar, se a gente for fazendo essa seleção aí, o que a gente consideraria, né? Se é um podcast filosófico, se é um podcast de filosofia. Porque eu tenho uma dificuldade de caracterizar a radioatividade. Naquele momento eu adotei o como é que chama? Autoproclamado de filosofia. Autoproclamado. Então eu autoproclamo a radioatividade um podcast filosófico. Eu acho que essas questões todas, uma proposta que eu acho que é um interesse de muitos aqui, é que todas essas questões, talvez hoje, tudo isso que foi gravado, talvez seja muito difícil, de fato, se tornar um podcast em si, assim. Não sei, pela forma como a gente foi falando as coisas e tal, eu teria muita dificuldade em tornar isso um podcast. Mas talvez pode ser uma coisa pensar tudo que foi falado aqui e outras questões e como isso pode ser desdobrado em alguns episódios e virar um podcast sobre podcasts de filosofia, ou, sei lá, alguma coisa assim. Pensar, de repente, até um podcast que já existe, o Pensatório, o Murucututu, não sei, ele se desdobrar em questões assim, porque é uma pegada que você tem, Felipe. Você tem esse interesse, assim, né? E parece que pode ser um desdobramento do que vocês já estão fazendo, assim, né? Já estavam fazendo. Só uma sugestão. Vamos ampliar o grupo do WhatsApp e a gente vai trocando por lá. Felipe, não sei se está vendo o chat, mas o Denizado vai fazer um grupo de estudos sobre podcasts filosóficos. Eu acho que o Felipe seria bem indicado para, pelo menos, começar a coordenar, já que ele está estudando isso aí bem. Não sei se o Márcio, talvez. E sugeriu isso, fazer o grupo, um WhatsApp, YouTube, enfim, fazer essas conexões aí. Acho que é uma boa ideia. Eu só queria sugerir aqui uma sugestão infame para o fim do episódio da conversa, que será que Platão não é o pai do podcast? Porque, afinal de contas, aqueles diálogos eram um podcast, só não era gravado, porque na época não tinha o rádio, né? Mas se tivesse, provavelmente ele já tinha feito uma telenovela filosófica, uma radionovela filosófica, algo assim. Pode ser. Tem um camarada da comunicação que publica já há mais de 10 anos, estuda o podcast, tem uns trabalhos legais sobre podcast de educação, que ele faz uma discussão sobre o conceito e a definição de podcast na educação. Ele diz que é uma tecnologia de oralidade. E ele vai desdobrar o sentido aí da questão da oralidade. Talvez dê para pensar ali, fazer algum diálogo com Platão, as discussões lá do Fedro. Quem sabe ele não é o pai das tecnologias de oralidade. A gente falou em Platão, o Rafael apareceu. É o nosso aristotélico? Né? É ele aí. Ó. Olá, boa noite. Desculpa o atraso. Estava colocando as crianças para dormir, não consegui chegar antes. Beleza. Tudo bem? Boa noite para todos. Boa noite, Rafa. A gente está encerrando. Eu imaginei. Eu vim pelo menos dar uma boa noite para vocês. Eu queria fazer um último comentário. Se deixar, eu não termino.
O Felipe falou agora da questão da oralidade, e é evidente, né? O podcast ele é oral. Mas eu me vi recentemente na produção agora na pandemia, eu me vi fazendo também o retorno à escrita, porque não é uma oralidade pura, né? Como eu falei, a gente não cria ali ao vivo. Então a gente produz pequenos textos. E aí é um texto também que não é um texto acadêmico, então é um texto voltado para a minha prática profissional dentro da sala de aula. Então, eu me vi produzindo textos para os alunos que, por sua vez, foram oralizados para caber no podcast. Então, tem esse diálogo aí também, né, da produção do podcast, que não é só oralidade, tem um texto escrito também que é interessante. Pô, eu queria falar sobre isso também, porque quando eu foi bom, eu tinha esquecido disso. Quando eu comecei a produzir, o que eu fazia? Eu escrevia tudo que eu ia falar. Então, eu escrevia o podcast inteiro. E aí eu começava a falar, a gravar, só que parecia um robô falando. Era demais, assim, era um negócio muito engraçado, porque eu não conseguia ler de uma forma que fosse eu falando normal, né? Que tem umas pausas, você respira, tem uma série de coisas. E aí meu trabalho, assim, nos 4 primeiros, foi tentar fazer essa escrita ser falar, eu escrever para uma fala, não escrever, porque eu escrevia como se eu estivesse escrevendo, então não cabia, né? E aí, hoje eu já roteirizo, assim, eu já ponho os tópicos e tal, já não escrevo tanto. Algumas coisas eu até escrevo, mas eu já estou saindo um pouco dessa de escrever tudo. Mas eu escrevi bastante, assim, para gravar. É uma coisa que você me fez lembrar, Lucas. Eu acho que quando ele fala da oralidade, ele não está rejeitando assim, a escrita. Pelo contrário, na verdade. Ele analisa o caso do podcast para surdos. Existe isso, um dispositivo importante assim, na educação de surdos, a produção do podcast para surdos, que é, na verdade, um texto de características de oralidade que circula acho que tem a estrutura ali tecnológica do RSS, né, que eu acho que é uma base tecnológica importante para entender o podcast, coisa da circulação, e com um público de surdos. É legal essa discussão que ele faz. Mas é isso, galera. Bom, eu agradeço a todos que participaram, os que toparam compor assim, o grupo de palestrantes, vamos dizer assim, para essa primeira experiência nossa, né, do programa. Acho que tudo isso que a gente pensou também, discutiu sobre podcast, merece um retorno, uma rediscussão quando se trata de outros tipos de produtos, né? A gente falou da live, mas também jogos, se for pensar em, sei lá, jornal escolar, outras formas de produção de mídias que vão trazer questões relacionadas à formação e à filosofia dentro do seu contexto, com suas especificidades. E, bom, fica então essa continuidade lá no WhatsApp e a gente vê quando marca, o que faz a partir do que a gente conversou aqui. Queria agradecer muito Cristina e Fábio, e a Thaís também, coordenadora do programa, que está aí, que é uma querida e uma estimuladora dessas ações, apoiadora. E muito obrigado, galera. Muito prazer, Leandro. Prazer conhecê-lo. E o Denizar também. Muito prazer, querido. Beijos. Algo mais? Como é que a gente termina? Beijo, Rafa. Beijo. Saudações. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Abração. Quem quiser, às 8 tem uma live sobre Confúcio no Instagram. No Instagram de quem? Quem quiser, passa lá.